Olá, estamos de volta com o Senado agora. 52 votos a favor, 27 contra. Está aprovado o nome do novo ministro do STF. Na mesma sessão do Senado, que confirmou Luiz Fachin para o Supremo Tribunal Federal, os parlamentares rejeitaram uma indicação da diplomacia brasileira. O governo tinha pressa, queria aproveitar o quórum alto para garantir os 41 votos necessários. E assim que começou a ordem do dia, líderes da base aliada pediram que nós pudéssemos ter como primeiro ponto da pauta e na votação das autoridades a votação do nome do doutor Luiz Fachin para o Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente do Senado, que na semana passada questionou os critérios usados por Dilma Rousseff para indicar ministros ao STF, não tinha a mesma urgência. Nós vamos votar hoje, mas a ordem será estabelecida pela mesa. O plenário tinha na pauta 4 nomeações de embaixadores. Os senadores aprovaram com folga os indicados para as representações do país na França, Mali e Geórgia. O problema foi na hora de votar o nome de Guilherme Patriota para a Organização dos Estados Americanos, OEA. Ele foi rejeitado por 37 votos a favor e 38 contra. Eu só quero lamentar até onde a disputa político-partidária está indo aqui nesse plenário do Senado. É a primeira vez na história que um diplomata de carreira é rejeitado pelo Senado Federal. A oposição brasileira não tem nesse plenário 38 votos. O que se fez aqui hoje foi uma análise serena, responsável, a partir das respostas dadas na sabatina e do histórico do sabatinado. Chegou a hora de votar a nomeação para o STF. Dos 81 senadores, apenas 2 não estavam na casa, Zezé Perrella e Roberto Requião, que mandou uma declaração de voto. O senador Requião pede que, contado o seu voto favorável ao professor Fachin para o cargo de ministro do Superior Tribunal Federal. O senador Magno Malta criticou as posições de Luiz Fachin em temas como legalização da maconha e criminalização da homofobia. Voto contra a indicação do doutor Fachin para o Supremo Tribunal Federal. 9 meses após a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa, o STF volta a ficar completo. O plenário aprovou o nome de Luiz Fachin por 52 votos a favor e 27 contra. Existe uma identificação direta, política e ideológica do ministro com o PT e a presidente Dilma. Isso tira dele aquilo que é fundamental para o ministro, que é a imparcialidade. O Supremo não é o palco para gladiadores da política se confrontarem. Não é o espaço para o confronto de governo e oposição. O que vale aqui não é quem indicou. O que vale é o indicado e quem é ele, um grande jurista. O plenário também aprovou a medida provisória 663. Ela aumenta em 50 bilhões de reais o limite de recursos que o BNDES poderá emprestar com juros subsidiados pela União. A medida provisória 664 foi lida no plenário na sessão desta terça-feira. Ela altera as regras para a concessão de pensão por morte e auxílio-doença. Uma emenda incluída na MP pelos deputados também muda a fórmula de aplicação do fator previdenciário. Na prática, ela acaba com o fator para quem se aposenta com a idade e o tempo de contribuição exigidos no texto constitucional. O presidente do Senado, Renan Calheiros, marcou a votação para terça-feira da semana que vem. O projeto que regulamenta a terceirização no país foi debatido em sessão temática no plenário do Senado nesta terça-feira. A sessão reuniu representantes do governo, dos trabalhadores, das empresas, da Justiça do Trabalho, além de especialistas em direito trabalhista. O projeto que regulamenta a terceirização no país foi aprovado pela Câmara no mês passado e provoca polêmica, principalmente porque abre a possibilidade de terceirizar trabalhadores em qualquer ramo de atividade de uma empresa e para exercer qualquer tarefa, o que atualmente não é permitido de acordo com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. A Confederação Nacional dos Transportes criticou a súmula do TST. É necessário que esta casa aprove uma lei
regulamentando a terceirização. Esse é o reclamo, principalmente do setor de transporte. Vejam, senhores, o transporte é terceirizado pelo Correio. O Correio faz toda transferência de sua correspondência e das encomendas que o Correio transporta através da terceirização de empresas de transportes. A Petrobras terceiriza o transporte de combustível. Para o Ministério Público do Trabalho, além de inconstitucional, a lógica da terceirização é perversa. É a lógica de remeter ao mercado de serviços etapas do processo de produção e depois contratar essa mesma atividade pelo menor preço. Portanto, a lógica da terceirização remete o trabalho ao mercado para adquiri-lo pelo menor preço e para adquirir pelo menor preço, esse trabalho tem que retornar com baixo custo social. A União Geral dos Trabalhadores defendeu a regulamentação, mas sem a precarização dos empregos. A nossa construção é para que tenha efetivamente uma lei que dê segurança. Isso nós queremos. Queremos segurança jurídica para os trabalhadores e também para as empresas. Porque nós queremos empresas que sejam fortalecidas, empresas que possam gerar emprego de qualidade. É isso que nós desejamos. Agora, meus amigos, minhas amigas, senhoras senadoras e senadores, entre isso e precarizar todos os trabalhadores, rasgar a Constituição, rasgar a CLT, rasgar os acordos coletivos. Mas por que país é esse? Já este professor de economia acredita que a proposta vai beneficiar o trabalhador. Ele é resultado de mais de 10 anos de negociação. E ele é resultado de concessões de todos os lados. Ele permite a terceirização em qualquer atividade, mas impõe limites, cria garantias para os trabalhadores e para as contratantes e estende benefícios aos terceirizados. Ele melhora a condição dos terceirizados. Nós precisamos trabalhar a regulamentação dos trabalhadores existentes. Eu tenho dito que, da forma em que o projeto está, ele regula a terceirização de maneira geral, estabelece uma espécie de vale-tudo. Eu já defendi que nós poderíamos ter posto, e podemos, a partir dessa discussão, quem sabe, nós vamos construir saídas, um limite na regulamentação. O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, esteve no Congresso nesta terça-feira. A visita fez parte da programação oficial da viagem do premier chinês ao Brasil. Li Keqiang chegou acompanhado de uma comitiva de ministros, secretários e também do embaixador da China no Brasil. A recepção aconteceu no Salão de Honra do Senado. O primeiro-ministro chinês falou que a aliança com o Brasil deve se fortalecer na política e também na economia. Já o presidente do Congresso destacou que a cooperação entre os dois países precisa do apoio do poder legislativo. Ele também aproveitou a visita para anunciar que o Grupo da Amizade Brasil-China do Senado deve viajar em setembro com o objetivo de fortalecer parcerias estratégicas. Do ponto de vista da parceria estratégica, dos acordos bilaterais, nós precisamos, sobretudo, avançar nesse momento. O primeiro-ministro chinês reconheceu a importância do poder legislativo nas parcerias entre Brasil e China. Acredito que este grupo vai, com certeza, contribuir para o avanço do relacionamento entre os dois países. E nós sabemos que a cooperação entre os dois países precisa de apoio dos órgãos legislativos. Depois de assinar o livro de honra do Senado, o primeiro-ministro chinês foi recebido pela Câmara dos Deputados. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Nesta terça-feira, os dois países anunciaram a criação de um fundo de 50 bilhões para investimento em infraestrutura. O aporte vem de uma cooperação entre a Caixa Econômica Federal e o Banco Comercial e Industrial da China. O acordo deve financiar a ferrovia transoceânica. A rota liga a costa brasileira à costa peruana e cria um fluxo de mercadorias entre a América do Sul e a Ásia. Ao todo, Brasil e China fecharam 35 acordos.
A comissão mista que analisa a medida provisória do futebol discutiu em audiência pública temas como o refinanciamento da dívida, a situação dos clubes e a autonomia da CBF. Depois de 4 refinanciamentos em 17 anos, o futebol brasileiro ainda procura uma saída para a crise. Parlamentares, representantes do Bom Senso Futebol Clube, da Caixa Econômica e da Receita Federal participaram de mais uma audiência pública sobre a medida provisória 671, a MP do futebol. A situação de vários clubes hoje é uma situação pré-falimentar. O que você oferecer a este clube dificilmente poderá ser negado a ele do ponto de vista da adesão. Há, portanto, aqui uma situação de desigualdade jurídica também. Os clubes alegam que a CBF é uma entidade autônoma e resistem ao que eles chamam de adesão compulsória ao Profut, programa que condiciona o refinanciamento da dívida à modernização da gestão. O Bom Senso Futebol Clube defende o ponto de vista oposto. Os clubes têm a opção de aderir ou não à MP e, se não quiserem cumprir com as contrapartidas lá colocadas, podem muito bem pagar a dívida, no lugar de aceitar o refinanciamento. A Receita Federal alerta para o risco de uma banalização dos refinanciamentos. Nós já tivemos 9 parcelamentos especiais nos últimos anos, desde o ano de 2000, inclusive essas 9 modalidades, inclusive todas elas havendo a possibilidade do parcelamento de dívidas pelos clubes de futebol. Na opinião do senador Omar Aziz, clubes de futebol não podem ser tratados da mesma forma que empresas. A finalidade de uma empresa é ter lucro. Os times não têm essa finalidade. Até porque você não tem, na atividade do futebol, algo que você diariamente está produzindo. Você não produz jogador de futebol, um time nenhum produz jogador de futebol para vender toda hora. Na próxima reunião, os parlamentares vão receber o ministro do TST, Guilherme Augusto Caputo Bastos, e um representante da CBF. O Senado instalou nesta terça-feira a CPI que vai investigar um suposto esquema de pagamento de propina a integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, um órgão ligado ao Ministério da Fazenda. Conselheiros do CARF teriam manipulado processos para reduzir e até anular multas fiscais aplicadas contra empresas. De acordo com dados da Operação Zelotes da Polícia Federal, 19 bilhões de reais teriam sido sonegados. No entanto, no levantamento que nós fizemos através da nossa assessoria, de todas as grandes empresas e só as maiores empresas, somente 780 empresas têm de auto de infração 357 bilhões de reais. E todas elas juntas, 600 bilhões de reais, ou seja, 100 vezes os 6 bilhões de reais da Petrobras. Autor do requerimento da criação da CPI, o senador Ataídes Oliveira foi eleito presidente. Apesar de tucano, ele foi o indicado pelo PMDB. Essa questão do CARF da Receita Federal é gravíssimo. Se 20% pagar, é igual a 70 bilhões de reais, não precisaríamos até do ajuste fiscal. O vice-presidente da CPI será o senador Donizete Nogueira e a relatora, a senadora Vanessa Graziotin. Na primeira reunião, os senadores aprovaram a convocação de 7 pessoas, entre elas funcionários do CARF e da Polícia Federal. A CPI terá 120 dias para concluir os trabalhos. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle aprovou 4 projetos na reunião desta terça-feira. Um deles proíbe o uso de critérios diferentes na marcação de consultas, exames e procedimentos médicos entre pacientes que efetuam o pagamento com recursos próprios e aqueles cobertos por planos de saúde. O projeto aprovado faz 2 modificações na lei que regulamenta os planos e seguros privados de saúde. A prioridade na marcação de consultas e procedimentos, já prevista para os maiores de 65 anos, é estendida para quem tem mais de 60 anos. A outra alteração proíbe o uso de agenda diferenciada para os pacientes que pagam com recursos próprios suas consultas e procedimentos médicos. De acordo com o relator da matéria, esses pacientes costumam encontrar facilidades que os que são custeados por planos de saúde não encontram.
Os senadores aprovaram também um projeto que atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, estendendo aos meios audiovisuais a proibição de veiculação de ilustrações, fotografias, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições. O objetivo realmente é proteger as nossas crianças, é proteger o Estatuto da Criança e do Adolescente em questões como essa, senhor presidente. Ainda durante a reunião, foi marcada para o dia 9 de junho a audiência pública que vai discutir o prejuízo de mais de 5 bilhões de reais no Fundo de Pensão dos Trabalhadores dos Correios, o Postales. O rombo não é só no Postales, são nos outros fundos de pensão também. Mas eu fui procurado no gabinete de apoio em Belém por 2 funcionários da empresa de Correios e Telégrafo lá do meu estado, que me mostraram algo que me deixou perplexo. Uma já definição de que todos os funcionários da empresa teriam que fazer um aporte adicional de 25% dos seus salários. Para que os 25%? Para que cobrisse o rombo de 5,6 bilhões, eles fariam esse desconto de 25% do salário durante 15 anos e meio. Serão convidados para a audiência pública o presidente do Postales, Wagner de Oliveira, além do presidente dos Correios, Carlos de Paula, e o secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e similares, José dos Santos Neto. A senadora Fátima Bezerra e a deputada Maria do Rosário lançam nesta quarta-feira a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Ensino Profissionalizante. A frente já tem adesão de mais de 200 parlamentares e vai lutar pela aprovação do projeto de lei que regulamenta a profissão de tecnólogo. A matéria precisa ser votada pelo plenário da Câmara antes de vir para o Senado. A frente também quer assegurar o cumprimento da meta de ampliação do ensino técnico prevista pelo Plano Nacional de Educação. O percentual dos jovens que têm acesso ao ensino profissionalizante no Brasil é muito baixo, é cerca de 13,5%. O novo Plano Nacional de Educação coloca como desafio, nos próximos 10 anos, que é a vigência do PNE, a gente sair desses 13,5% para 33%. Isso significa o governo federal ajudar os estados a também terem as suas redes estaduais de ensino profissionalizante, fortalecer o Pronatec. Então, a frente tem esse caráter, está entendendo? De ser mais uma instância parceira para que a gente possa promover, né, a modalidade da educação profissional, do ensino profissionalizante, tão importante para a nossa juventude, para os homens e mulheres, para a educação e para o desenvolvimento do nosso país. A Comissão de Educação aprovou o projeto que concede redução de impostos para empresas que investirem na formação dos empregados. Os senadores aprovaram também proposta que reconhece o caráter educacional da capoeira. A capoeira foi registrada como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil em 2008 e a roda de capoeira foi reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 2014. Agora, o caráter educacional da capoeira fica estabelecido no texto da lei, que também autoriza os estabelecimentos de educação básica públicos e privados a firmarem parcerias com associações. O senador Otto Alencar lembrou a história da capoeira e contou que praticou por muitos anos com mestres formados em rodas. Por isso, ele incluiu uma emenda retirando a exigência de supervisão por profissional de educação física. Apesar de ser também esporte, a capoeira pode ser usada em várias áreas de formação, como artes cênicas, educação inclusiva e música. É a alma negra do senador Otto Alencar. Profissional. Hoje a capoeira ela é muito usada também em vários centros que trabalham com pessoas com deficiência, para incluir essas pessoas dentro do esporte, dentro da nossa sociedade, e serve também como uma forma de tratamento, e muitas dessas pessoas que praticam essa capoeira
em várias APAES, Pestalozzi e outros centros como esse, tem melhorado muito a sua qualidade de vida. Também foi aprovado um projeto que incentiva empresas a custearem a formação profissional de seus empregados por meio da dedução do imposto de renda. Esta proposta agora vai ser analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Com o falecimento do senador Luiz Henrique no último dia 10, a bancada de Santa Catarina estava com uma cadeira vaga até esta terça-feira, quando tomou posse o primeiro suplente. Dalírio José Beber tem 66 anos. Natural da cidade de Massaranduba, em Santa Catarina, o advogado se destacou como empresário do ramo imobiliário em Blumenau. Beber foi presidente da Agência de Fomento de Santa Catarina, Badesc, e da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. Presidente de honra do PSDB no estado, ele reforça a bancada tucana, que passa a contar com 12 senadores. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Este mês, o Jornal do Senado comemora 20 anos de existência. Um encarte especial e um vídeo publicados nesta terça-feira marcaram o aniversário de um dos veículos do sistema de comunicação da Casa, criado na gestão do ex-presidente José Sarney. Número 1 do Jornal do Senado. Que o jornal ainda tem o seu lugar e terá o seu lugar no aspecto da credibilidade. É um jornal que dá orgulho de imprimir. O jornal é hoje um veículo referência. O jornal marcou época. Eu acho que já está na história. Um encarte especial com as capas que trazem as principais decisões do Senado. Elas mostram um retrato do Brasil dos últimos 20 anos. O papel do Jornal do Senado foi desenhado pelo então secretário de Comunicação, Fernando César Mesquita. Ele resgata como essa história começou. Nasceu de uma solicitação que o presidente Sarney me fez quando assumiu a presidência do Senado, de elaborar um projeto de comunicação para o Senado. Não havia uma divulgação adequada, correta, justa dos trabalhos do Congresso, somente do Senado. A imprensa não tinha nenhum interesse em divulgar o que realmente tinha acontecido nas comissões, ou os grandes debates. O Jornal do Senado foi o primeiro veículo de comunicação da Casa. Nessa entrevista à TV Senado, o ex-presidente José Sarney lembrou como esse sistema foi pioneiro em dar transparência e aproximar o parlamento do cidadão. Não foi fácil pensar-se num sistema de comunicação do Senado. Basta dizer que naquele tempo que eu assumi a presidência, em 95, a primeira vez, a ata da Casa estava atrasada 6 meses. Para comemorar os 20 anos do jornal, um vídeo da Agência Senado traz depoimentos de profissionais que participaram dessa história. O jornalismo do país não poderia mais ignorar o que acontecia aqui dentro. O orgulho é que fomos pioneiros em tudo isso. O jornal, ao longo desses 20 anos, criou prestígio, por conteúdo principalmente. Eu acho que isso é um ponto alto do Jornal do Senado. Isenção total, né, sem favoritismo e mostrando a realidade. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. E se você quiser receber informações da programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/TV Senado. Até a próxima.